Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. O milagre chamado Arthur. Estávamos nos preparando para a chegada do Arthur, fato previsto para a primeira semana de janeiro de 2020, e isso no início de novembro. Mas tudo mudou quando a Kathleen começou a sentir contrações. Imediatamente foi levada para o Hospital Regional de Vilhena e lá deu à luz de parto normal, com várias complicações. Foi preciso fazer uma curetagem e o bebê encaminhado para neonatal, porque tinha apenas 7 meses e era um bebê prematuro. Ainda em período de recuperação, Kathleen soube que o estado de seu filho era grave. Ele permaneceu na neonatal por 8 dias, sendo submetido a uma dieta zero e a antibióticos, por conta de sua barriguinha que não parava de inchar. Tentaram vários remédios e procedimentos e nada dava resultado. Hoje sabemos que se ele permanecesse naquela situação, poderia ter vindo a óbito. Eu, a avó de Arthur, em conversa com o pediatra que no momento cuidava dele no hospital, esse me disse a real situação do estado de saúde do Arthur. Informou que ele precisava ser encaminhado para uma UTI em Porto Velho com urgência, pois que não nos preocupássemos, que ele cuidaria de tudo. Quando, sem esforço de nossa parte, fomos informados que uma UTI aéreo e uma equipe médica estava a caminho. Desde que a Kathleen deu entrada no hospital, colocamos nas mãos de Deus e imediatamente pedimos para que os irmãos da igreja, conhecidos e amigos orassem pela Kathleen e pela vida do Arthur. E em cada detalhe podemos ver Deus trabalhar, agir. Sua transferência foi algo milagroso. Uma UTI aérea com uma equipe médica veio de Porto Velho para buscá-lo. Assim, Arthur foi transferido para a UTI do Hospital Regina Passes, onde permaneceu por 28 dias. Lá foi diagnosticado com enterocolite, que é uma inflamação no intestino grosso ou delgado. Pode ser aguda, início a poucos dias, ou crônica, início a vários dias. Provoca principalmente dores abdominais, diarreia, vômitos e mal-estar. Pode ser causada por vários motivos, como infecção bacteriana, infecção viral, intoxicação alimentar. Lá teve altos e baixos. Chegou a pesar 1,4 kg, deu sequência nos antibióticos, chegando ao total de 26 dias. Tomou 3 bolsas de sangue e uma das maiores batalhas da vida do Arthur foi encontrar um leite, pois todos ele apresentavam uma intolerância, até o leite materno, o qual a sua mãe, a Kathleen, tentou amamentá-lo por diversas vezes, sem sucesso. Chegou a ficar por 1 semana sem comer carne vermelha, sem leites e seus derivados, e mesmo assim não deu certo. Após completar 28 dias de UTI e sem nenhuma infecção, Arthur foi transferido para o hospital de base, pesando 1,8 kg, o mesmo que ele havia nascido. Lá ele permaneceu 18 dias na maternidade. E ao todo, Arthur permaneceu hospitalizado por 54 dias, até receber alta no dia 3 de janeiro de 2020, pesando 2,3 kg. Em tudo, podemos ver a mão de Deus agindo, nos pequenos detalhes. E sabemos que isso foi possível, pois os irmãos estavam aqui, orando por nós. O nosso muito obrigada. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Eu orei
pelo Arthur. Eu orei pelo Arthur. Pois sei que é o melhor pra mim. Você fica muito mesmo sem entender. Eu também orei pelo Arthur. Mesmo que Pai do eu Senhor, não igreja, consiga entender. eu queria dizer aqui que eu orei pelo bebê e pela Kathleen E às vezes quando eles até estavam chego no a momento dizer difícil. Abençoou eles, né? tem que ser tão difícil. Eu fico feliz pra por mim. isso. Eles estão aí ó, com Parece saúde que é difícil e só felicidade. pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu orei pelo Arthur. Caminho eu confio. A paz do Senhor, igreja. Desde o primeiro dia da minha neta, a Kathleen, eu estava na igreja quando estava acontecendo que ela foi ali para o regional para ganhar um bebê. Mas o Senhor estava falando comigo lá na igreja e eu não preocupasse do que eu ia receber. Estou ganhando neném. Quando foi lá para as 10 horas, eu já estava sabendo que ela tinha ganhado. E eu não fiquei preocupada porque o Senhor estava tudo no controle. Aí depois ela me ligou, passado uns dias, chorando, que ele estava lá no hospital. Mas daí o Senhor estava trabalhando. Eu sabia que o Senhor estava trabalhando, né? Aquela criança veio para trabalhar nas nossas vidas. Quando ela ligou desesperada, que ia para Porto Velho, que o avião veio buscar a criança, aí eu fiquei assim sem entender, mas sabia que era o Senhor que estava trabalhando. Não desanimei. Falei, Kathleen, e ela ligou chorando para mim. E eu falei, Kathleen, não chore, filha, porque o teu filho não vai morrer. Aí ela chorava para mim, e eu falei, Kathleen, não chore, se enxuga lá, pode crer, que ele não vai morrer. Aí ele conseguiu chegar lá, por Porto Velho, com vida. Ainda demorou para fazer o processo que tinha que fazer sobre ele. Aí ela querendo vir embora, agoniada para vir embora, desesperada para vir pro filhinho, sair do hospital. Aí o neném tinha outro processo para fazer. E ela ligou desesperada para mim, dizendo, vó, meu filho vai ter que operar. Então eu tornei a orar. E aí ela, desesperada, orei com ela. E falei para ela que eu ia continuar orando para ele. Quando foi daí uma semana, ela já ligou para mim dizendo que não foi preciso, que foi só vitória, graças a Deus. E logo ela chegou em paz em casa. E agora o Arthur está operado, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês que estão reunidos aí nesse culto em ação de graças em favor do Arthur, essa criança que nasceu prematura, enferma, e que causou bastante preocupação a toda a família, principalmente a Kathleen, um jovem, uma mãe jovem e passando por um momento tão difícil como esse. Nós aqui em Porto Velho, na nossa igreja, e particularmente oramos em favor dela e dessa criança, acompanhamos na medida do possível lá na Casa de Apoio em Porto Velho. Ela participou de alguns cultos conosco também na nossa igreja. E, enfim, o que foi possível ser feito, foi feito. O principal é que todos oraram, o Arthur está aí se recuperando e sendo alegria para essa família. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do
que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural.